Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, estamos aqui em mais uma aula, dessa vez de filosofia, né? Espero que vocês estejam bem aí. Eu falei boa noite porque eu estou gravando esse vídeo agora à noite, mas dependendo do horário que você tiver, pode ser bom dia, boa tarde, não é mesmo? Galera, fazer algumas observações aqui antes da gente poder começar essa aula. A primeira observação é que essa aula ela vai ser uma aula um pouco mais rapidinha, porque ela vai ter o intuito só de não deixar um vídeo muito alongado, um vídeo muito cansativo para vocês, ok? Vocês também vão estar podendo utilizar aqueles vídeos que eu mandei para vocês lá no Google Classroom, nos links, né? Que também tem várias explicações diferentes, que eles abordam de maneira diferente. Algumas utilizam desenhos, vídeos, né? Para deixar mais interessante. Mas aqui eu vou estar dando uma aula mais didática mesmo. O bom de aula gravada é que vocês podem rever esse vídeo várias vezes, voltar nas partes que vocês talvez não entenderam e tudo mais. Mas eu também quero deixar claro que eu vou estar sempre à disposição de vocês aí, precisando de alguma coisa, lá na plataforma Plural, no cronograma de vocês vai estar o dia da aula, que eu vou estar disponível ali para poder tirar dúvidas e tudo mais. Então estamos aí, estou sempre tentando ajudar vocês. É interessante falar também que aqueles que não possuem o livro físico, eu enviei uma parte dessa apostila, né, desse livro, para vocês lá no Google Classroom também. Então vocês podem baixar, se não me engano está em PDF, então vocês podem ver em celular, em tablet, notebook, computador, tem vários lugares que vocês possam estar aí lendo essa apostila. E se você tiver condições, você também pode imprimir para poder ler ela ali fisicamente, né? Tem gente que prefere. Bem, é isso. Dados esses recados iniciais, vamos começar. Galera, esse capítulo a gente vai falar um pouco sobre a luz da razão, né? Sobre o iluminismo, o que foi o movimento do iluminismo ali dentro da filosofia, né? Claro, porque o movimento do iluminismo ele é muito maior do que só a filosofia. Você tem o movimento do iluminismo dentro das artes, você tem o movimento do iluminismo dentro da ciência, né? Dentro da religião também, por que não? Você tem o movimento iluminista dentro da filosofia, dentro da sociologia, ok? Então o movimento iluminista ele aborda, ele abrange aí muito mais coisas do que simplesmente a filosofia. Mas hoje a gente vai tratar de um aspecto um pouco mais filosófico, né? Bom, o movimento... Primeiro a gente tem que entender um pouco do contexto do mundo na época para a gente poder falar sobre iluminismo, né, galera? A gente tem que entender que é o seguinte, a humanidade, né? Mas quando eu digo, na verdade, a humanidade, eu estou falando de uma maneira um pouco mais eurocêntrica, né? A humanidade europeia. Sim, é meio esquisito a gente falar dessa forma, mas a gente sabe que a Europa, ela dominou o mundo durante muito tempo, ela colonizou o mundo todo, né? Os países europeus colonizaram o mundo todo. Então quando a gente fala assim sobre porque a humanidade e tudo mais, é porque era muito centrado na Europa. É por isso que tem esse nome de eurocêntrica, né? Então, partindo de uma visão eurocêntrica, a humanidade ela acabava de vir de um período, né, onde a igreja, junto com a monarquia, ela tinha o domínio ali de toda a Europa e de todas as colônias europeias e tudo mais. A igreja ela era muito poderosa, né? Ela era uma instituição muito poderosa, onde ela literalmente conseguia decidir guerras, decidir... Os reis que ela favoreciam eram reis mais poderosos, eram reis mais prósperos, né? E um dos motivos que a igreja ela mantinha esse poder, né, em alta sempre, era justamente a questão do controle dos fiéis. Através desse... Porque veja bem, os padres, os bispos, né, os sacerdotes de maneira geral, eles eram os escolhidos divinos, né? Pelo menos era o que se passava na cabeça das pessoas naquela época. Eles eram os escolhidos divinos. Um padre, quando ele tornava-se padre, não era porque ele queria tornar-se padre, é porque havia um chamado, ele tinha sido escolhido diretamente por Deus e tudo mais. E quanto maior fosse a hierarquia, né, dentro do clero, maior era o poder e maior era a importância que aquele sacerdote tinha ali, tanto para dentro da igreja, quanto para a monarquia, quanto para o povo, né? E a igreja, a forma que a igreja ela teve de controlar esse poder do mundo durante muito tempo foi através do controle do conhecimento, né? A igreja ela
ela controlava muito o que podia e o que não podia passar. Então, muito daquela cultura clássica, né, da grega, romana, ela foi escondida, era literalmente um crime, ela tinha sido destruída, né? E era um crime, qualquer um que mantivesse obras de artes, livros, que de alguma maneira se relacionassem com essa filosofia, com essa arte clássica, era considerado um crime, independente de quem você fosse. Você poderia ser da plebe, como você poderia ser da alta monarquia, né, que você era visto como um criminoso diante da igreja, e aí você poderia sofrer com a Inquisição e coisas do tipo, né, como herege e tudo mais. Então a igreja, ela prendeu muito esse conhecimento, né, fez com que, além de vários outros problemas, ela fez com que a humanidade, né, a humanidade europeia, né, ela passasse por um período conhecido como Idade das Trevas, né? E esse nome Idade das Trevas não é porque existiu o Conde Drácula, não é por isso. É a Idade das Trevas justamente porque é um período onde o conhecimento ele basicamente ficou reduzido ao que a igreja achava interessante, né? Por quê? E aí é interessante, né, a gente fazer essa relação. Um povo sem educação, um povo sem conhecimento, é um povo muito mais fácil de você iludir, é um povo muito mais fácil de você persuadir. Então, um povo sem conhecimento, um povo sem cultura, é um povo que basicamente vai ser manipulado muito facilmente pela igreja, né? Era uma realidade da época. Então, se a igreja falasse assim, ó, você precisa contribuir com todo o seu estoque de comida que você teria para o inverno, por quê? Se você fizer isso, Deus vai te recompensar lá na frente. Se você não fizer, você pode ir para o inferno. Você tem que dar todas as suas riquezas, porque não é para a igreja, é para Deus, né? Todo esse conceito ele já existia. Então as pessoas elas não questionavam, porque mesmo que elas percebessem que havia algo errado, elas tinham um medo muito maior da danação eterna, de ir para o inferno, de ter as almas condenadas, né? De sofrer uma penitência eterna que seria muito mais sofrível do que uma situação aqui na Terra, né? Então, através disso, a igreja ela tinha esse controle. Diante de várias situações históricas que não compete a mim falar no momento aqui agora, mas diante de várias situações históricas, esse período, né, da Idade das Trevas, ele vai enfraquecendo, ele vai acabando, até que chega ao ápice ali da instabilidade, né? Você já tinha uma instabilidade entre monarquia, o povo, a igreja, né? Já estava nesse período de instabilidade, e aí você tem aí a queda, né, de várias monarquias, de várias colônias europeias que também buscam independência e tudo mais. Mas ali nessa mesma época, a grande revolução que acontece naquele período é justamente a Revolução Francesa, que foi acompanhada depois um pouco ali com a Revolução Industrial. Então tudo isso traz esse período do iluminismo, né? Traz essa coisa, e o nome já fala tudo, né? É o iluminismo, é a luz da razão, é o iluminismo que vem depois da Idade das Trevas. Olha que interessante, né? Você tem ali a Idade das Trevas e logo após o fim dela você tem o iluminismo, né, que vem para iluminar a humanidade, que vem para resgatar toda aquela filosofia lá estabelecida entre os gregos, os romanos, né, que vem para trazer de volta isso para a humanidade, né? Então a gente pode dizer que esse período do iluminismo ele foi um período onde a ciência ela era efervescente, onde você tinha muitos novos cientistas, pintores, artistas, trazendo coisas novas, novos conceitos, resgatando coisas ali da antiguidade, trazendo a própria igreja, ela começa a ter uma mudança de paradigma, ela começa a trazer um pouco dessa filosofia também grega para dentro da igreja, aí você tem um surgimento da escolástica, né? Então o iluminismo ele traz sim essas mudanças, né? Que é essa coisa do exercício da razão, né? Do exercício o ser humano dessa vez ele é posto no centro de tudo,
não é mais Deus, e aí por isso que tem muito desse conflito da ciência com a igreja hoje em dia, né? Porque a ciência, de todas as maneiras, naquela época principalmente, ela tentava se desvencilhar de qualquer coisa relacionada à religião, porque ela achava que durante muito tempo a humanidade ela já tinha vivido sob as rédeas ali da igreja, então ela queria se afastar um pouco disso, né? E como eu falei, a igreja, ela também sofre, além de você ter essa questão aí da escolástica, você também tem a cisão, né? Você tem o surgimento da igreja protestante, que é uma cisão ali de dentro da igreja católica. Então você tem vários fatos acontecendo, né? E o ser humano, ele é posto como centro de tudo isso, né? Ele é posto como, beleza, agora a razão acima de tudo, a ciência acima de tudo, eu não vou deixar mais me levar pelo emocional, não vou deixar mais me levar apenas pela fé, mas eu vou deixar com que a razão seja o meu guia, com que a razão me traga as verdades, e não religião, né? É interessante também que a gente entende que a política, ela também tem esse resgate da política, porque veja, até então a política ela era inexistente, porque vivia-se numa monarquia, né? Numa sociedade absolutista, onde o poder ele estava concentrado nas mãos de uma única figura, que era o rei, né? Quando você tem a queda de Luís XVI, né? Quando você tem a queda da Bastilha, quando você tem a ascensão eventual de Napoleão e tudo mais, você tem essa preocupação com um pouco mais com o conceito de democracia. Claro que, assim, quando a gente fala de Napoleão, ainda rolava meio que uma coisa meio absolutista e tudo mais, mas só que esse conceito de democracia ele já começa a surgir, né? É aquela coisa da bandeira francesa, da liberdade, da fraternidade, da igualdade, né? Que veio a ser utilizado em vários outros processos de independência, de liberdade, de revolução ao redor do mundo. Tudo isso graças, né, a esse surgimento desse iluminismo. É interessante dizer também que o iluminismo ele tem uma ligação muito forte com a burguesia, porque os burgueses eles incentivavam muito, financeiramente falando, eles eram patronos, né, de muitos cientistas, de muitos artistas iluministas e tudo mais, então eles tinham uma relação muito próxima entre a burguesia e o iluminismo. É interessante também a gente falar que o iluminismo ele tem um papel fundamental ali na educação, né, na sociabilização de pessoas naquela época ali daquela Europa pós ali, Idade das Trevas, e aí você tem todo, claro, isso que eu tô falando, pessoal, é um processo assim, de anos, tá? Não foi em uma semana que tudo isso aconteceu, levaram-se décadas para que tudo isso fosse se estabelecendo, e conforme essas décadas iam se passando, você tem vários períodos importantes na história, ok? Você tem a Revolução Jacobina, queda da Bastilha, ascensão de Napoleão, queda de Napoleão. Então, tipo assim, você tem Revolução Industrial, você tem vários fatores aí que entram dentro desse período do iluminismo, desde o início até o fim dele, mas independente disso, é um fato de que ele foi extremamente importante para a história da humanidade, para que as coisas meio que retomassem e evoluíssem, né? Para como nós estamos hoje, vamos dizer assim. É isso, pessoal. Eu tentei ser bem didático, o mais rápido que eu pude, né, para o vídeo não ficar tão grande assim. Já está aqui há quase 15 minutos de vídeo já, então eu não quero que o vídeo se estenda muito mais que isso. Mas galera, tamo aí, se precisar, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Como eu já disse lá no início, se não entendeu, volta, repete, até você entender. Se tiver muito difícil, se você não estiver entendendo o que eu estou falando, talvez para você eu fale um pouco rápido, ou enfim, você tem aquela opção daqueles outros vídeos que eu mandei para vocês, vocês podem assistir, vocês podem procurar no Google. A vantagem de você estar tendo aula online é o fato de que vocês podem consultar na internet o tempo todo. Então, assim, existem várias ferramentas que vocês podem utilizar para tirar as dúvidas de vocês, ok? Fora que eu estarei, como eu falei, eu estarei disponível para vocês, eu ainda não sei exatamente o dia, mas se eu não me engano vai ser ou quarta ou quinta-feira, eu vou estar disponível lá na plataforma Plural para poder falar com vocês, tirar dúvidas,
sobre alguma coisa, beleza? Então, assim, precisando, galera, podem entrar em contato comigo, ok? E só para deixar aqui no vídeo, vocês vão fazer para mim a atividade da página 79 e a atividade da página 80, tá? Como vocês não têm o livro físico, eu peço que vocês copiem no caderno.